A mensagem do Cristo é libertadora para aqueles que querem se libertar de suas fraquezas. Para que as fraquezas sejam vencidas, é preciso destacar as forças que cada um tem. E através da boa vontade, da dedicação, do estudo, através do auxílio também dos amigos invisíveis, que sempre atendem aos apelos daqueles que estão na Terra caminhando em uma missão renovadora. Saibam todos que, por mais difícil que possa parecer, que a situação vivida por cada um esteja, às vezes, à beira de um precipício, é preciso apenas lembrar da mensagem e esperar mais um pouco. Por maiores que sejam as dores que estejam sentindo, através do conhecimento, esperar mais um pouco, que a providência divina, ela não cessa a sua ação, mas diante dos caminhos do que percorre a humanidade, mesmo que os dias possam parecer difíceis, o amparo espiritual, o amparo das falanges de Maria Santíssima, jamais os abandonarão. Mesmo que os homens os cobrem e sejam apressados nas cobranças de todos os meios e modos, pois são os mesmos espíritos que encarnados sempre cobraram de tudo e de todos, e pouco fizeram por si mesmos, por isso vivem à berlinda nas situações atuais em que estão. Dentro das projeções das leis de causa e efeito, cada homem, cada povo, cada nação vem colhendo os frutos de suas próprias semeaduras. A humanidade, ela percorre esse caminho de uma mudança cíclica e cósmica. Cíclica pela renovação da classe de espíritos que estão reencarnados, principalmente esses que estão chegando ao final de suas existências no plano físico e que, ora na Terra, ocupam cargos de um aparente poder nos setores da atividade da vida humana. Dentro dos aspectos naturais aonde aqueles que defendiam filosofias, ciência, política, religião, que, angustiados por não conseguirem se atualizar diante do ensejo que pede a humanidade, esses senhores que se perderam pela ganância e pelo poder, estão sendo retirados do plano de visão da humanidade terrestre, pois os mesmos começam aos bandos serem levados à prestação de contas do tempo ao qual tiveram para poder fazer algo por si mesmos. Dentro desses segmentos ao qual se desviaram de tudo que a luz havia lhe predito a fazer, as escolhas do qual os mesmos retardados em suas existências o fizeram, em se perdendo nessa ganância, andaram por influenciar muitos que ainda tinham dúvidas sobre o caminho a seguir. Então, os senhores dos karmas do planeta Terra, agindo sobre a ação do tempo, agindo sobre a mente de cada um, vem fazer cada um despertar todo o seu livre-arbítrio, tudo aquilo que cada um
em suas existências somadas, ao qual Cristo lhes desse uma chance de mostrar se houve mudanças ou não. A colheita é obrigatória. A colheita nunca é ruim para aqueles que plantaram boas sementes e as cultivaram diante dos olhos da verdade. As colheitas se tornam ruins para aqueles que não escolheram boas sementes e mal cuidaram de tudo que estava ao seu redor, criando amplamente um campo de críticas e ataques a toda a referência ao qual aqueles que seguiram a verdade buscaram. A luz do Cristo, ela está presente ao coração dos mais simples e dos mais humildes seres existentes na Terra. É importante lembrar que humildade referida requer a grandeza do espírito e não a pobreza material. Para que os irmãos, ainda confusos pelo seu próprio analfabetismo, julgam humildade como pobreza. E, na verdade, a humildade demonstra a capacidade de riqueza que cada um possui, pois os mesmos sabem se comportar e agir em todos os ambientes e meios onde estão, falando ou calando, fazendo ou aguardando. Desta forma, os senhores do karma, esse semestre que adentra a humanidade, começam a despertar os gatilhos que vão mostrar o que cada um dos povos que existem na Terra vieram fazer daquilo que, na peneirada que houve, vão declarar-se o que são. O que vai transparecer a muitos dor e desespero, a outros misericórdia e compaixão. Tudo envolto à verdade. Não há injustiça diante dos olhos da justiça divina, porque ela acompanha para e passo a vida evolutiva de cada um. Quando Cristo advertiu a humanidade para que os limpos procurassem se limpar mais, o mesmo já sabia que aqueles que, não sabendo lidar com o poder e a inteligência que tinha e tem, estariam sucumbindo à sua própria falência ou às suas próprias falhas. Desta forma, teremos um semestre de muitas dificuldades dentre os povos europeus, dentre as terras americanas do norte, até mesmo as americanas do sul, até mesmo as asiáticas, aonde as convulsões sociais estarão aumentando cada vez mais, provocando o declínio de muitos ditadores que até hoje estavam em poder e que seria inconcebível pensar que os mesmos pudessem ali serem retirados dos seus postos. Como o planeta Terra passa por uma grande limpeza, e essa limpeza ela é criteriosa, e não há de forma alguma injustiça em nenhuma das formas a serem adotadas, as experiências que cada um trouxe e traz será o parâmetro comportamental que cada um terá mediante todo esse embate ao qual os homens estarão visualizando, estarão vivenciando. Tudo aquilo que os homens julgaram ou julgavam ser seguros às suas vidas no plano físico irá ruir. Toda base simplesmente material, sem nada moral, ética, ruirá. Toda mentira será exposta em todos os campos de atividade. O religioso, o político, o científico, o filosófico, todos eles cairão por terra por não estarem ali firmados na rocha firme da verdade.
Diante da falência dos cidadãos encarnados, ligados nesses 4 pés que regem o planeta Terra e que criaram grupos econômicos, criaram grupos religiosos, grupos científicos, na verdade, grupos filosóficos, inclusive de extermínio, de muitas das ideias até então trazidas por aquele que é, que era e que já está, para quem tem olhos de ver, às portas de enxergar novamente a humanidade como ela é. Enquanto os homens tentaram e tentam de todos os meios e modos apagar a luz do sol como apagar a luz do Cristo, cada dia mais falidos se tornam diante de um tempo mal administrado. É imperioso que, nesse momento, cada um procure refletir sobre as suas ações e, mediante tudo que já viera aprendendo, mesmo aqui, diante deste canal de comunicação, do qual lhes foram transmitidas orientações sobre reencarnação, sobre os propósitos reencarnatórios, sobre destinação de inteligência, de amor, de solidariedade, destinações de ações a serem aplicadas corretamente, provocando assim a libertação das suas dívidas anteriores. A humanidade, ela vive um complexo, vive uma confusão emocional, religiosa, científica, filosófica. Os homens, por estarem severamente influenciados pelos seus próprios maus comportamentos e por estarem recebendo essas influências extraterrestres desses planetas que circunvizinham o campo de justiça aqui deste planeta, cada qual vem e virá mostrar a sua verdadeira personalidade. Enquanto muitos estão aí preocupados com suas doenças e não se preocupam em curar os seus hábitos, os seus costumes, buscando sempre fórmulas paliativas para curar-se, a verdade ela vai se tornando instrumento de exposição de cada um. Não estamos aqui para emplacar medo a ninguém, mas apenas para que cada um reflita. Se está nascido na terra, é por misericórdia divina. Se está enfrentando os problemas, é para que cada um desenvolva mais habilidades, desenvolva mais competência nas mínimas coisas que faz. Um dos primeiros atos é não reclamar constantemente de suas próprias ações e a sua infortunada atitude ao longo do tempo até aqui. Cabe, nesse momento, fazer uma breve reflexão e tomar atitudes mais plausíveis à capacidade que cada um tem. Enquanto alguns reclamam da falta de sucesso, aqueles que trabalham estão buscando o equilíbrio, primeiramente emocional, equilíbrio mental, para que os braços e as pernas os direcionem às ações corretas ao qual precisam eficazmente abastecer a sua existência. É preciso que, do bom senso, cada um reconheça as falhas que teve na sua juventude, nas escolhas que fez até o presente, e aguentar firme as consequências e refletir sobre um novo começo. É sempre tempo. Quando Martinho Lutero diz que, mesmo sabendo que o mundo acabaria no dia seguinte, estaria plantando a sua macieira, é exatamente esses momentos onde a dificuldade parece ser sem fim, alimentar a esperança de um novo começo, mas com a mente e o coração aberto, prontos para
que novas informações, conhecimentos possam ser absorvidos por cada um dentro desse contexto de vida. Em relação à nação ao qual a base desta comunicação está, é preciso que mantenham os pés firmes, em que os homens estão ali entrelaçando-se entre mãos e pés e se amarrando ferozmente, pois sem qualquer base de amor à sua população, tomam as rédeas desesperadamente a fim de quererem manter, as suas formas, a sua visão de administração já falida há mais de um século neste planeta. A verdade, ela vai sendo imposta como uma tsunami que vem e virá, que vai fazer com que tudo isso mude. Existem as ações espirituais, diferentes do quais os homens sonhadores conseguem imaginar. As massas já estão marchando diante da influência ao corpo terrestre, daqueles que estão aqui. E esta nação vai dar o exemplo de que somente a verdade, somente a justiça divina, somente o respeito é capaz de consertar os destinos de toda e qualquer nação. Quando foram alertados do qual um som agudo ouviriam, como de um chofar, isso já ecoam nos céus, vindos das esferas superiores, chegando ao coração daqueles que reencarnaram, predispostos a, dentro dessa guerra firmada por Miguel Arcanjo, acabar com os insolentes, acabar com todos aqueles que, além de não fazerem bem a si mesmos, exploraram, mentiram e saquearam a fé daqueles pobres seres que estão aí pagando seus karmas, pagando seus débitos, mas sem jamais perder a esperança, porque a esperança não é apenas esperançosa, ela está firmada por raízes, por força, por energia, por convicção e por certezas que o mal não ganhará força, não subsistirá e não vencerá. Tudo isso que os irmãos veem, do qual chegam até vocês, são aquelas coletâneas de falsas notícias que sempre foram jogadas e distribuídas em períodos de guerra, para que a população ficasse totalmente descrente daqueles que iriam libertá-la. E com isso, o mal ganhava um pouco mais de tempo, tentando submeter a humanidade a um regime prisioneiro da vontade dos tiranos que queriam comandar o mundo. A verdade, ela virá e vem galopando. Todas as falsas notícias serão desmascaradas imediatamente. Mas toda a verdade, ela sairá afirmando-se de casa em casa, de porta em porta. Isso fará com que o coração do mundo e a pátria do Evangelho abrace a todos, como quer o Cristo aos seus filhos queridos. O leão da tribo de Judá é quem está à frente desta grande batalha da verdade contra a mentira, da justiça contra a injustiça, do amor contra o ódio. O leão da tribo de Judá está presente todos os dias nas vossas vidas e estará sempre defendendo-te de todas as maldades que já demandaram contra vocês. Tenham mais do que fé, tenham mais do que esperança, tenham sempre
a verdade ao vosso lado. Tenha sempre a justiça sob os seus pés, porque é isso que vai mantê-los seguros diante desse mar de tormenta, que os seus olhos verão em todos esses segmentos, que vai desafiá-los ao conhecimento aplicado. Que é da vontade de Deus que o amor prospere, que é da vontade de Deus que a verdade permaneça, que é da vontade de Deus que a justiça impere. Que a vibração e o amor do Cristo esteja sempre convosco. Do vosso irmão Agostinho.